Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira hoje, dia 16, quase acabando, né? 10 para as 11. Amanhã, quarta-feira, dia 17, né? Há a possibilidade de todos os times amanhã estrearem seus novos jogadores. Assim a CBF decidiu, né? Estava para dia 11, passou para dia 17 a possibilidade dos times do Brasileirão colocarem suas novas contratações, né? E o Vasco parece que não vai colocar nem Coutinho, nem Souza, nem Alex Teixeira, como já estava programado, né? Há de haver uma situação mais engajada para colocar os três, né? Treinamento, preparação física, condicionamento físico, né? Convicção no trabalho, mudança de planos para colocando Coutinho ou não, mudança de esquema tático, né? Bom, antes de falar aí sobre algumas coisas sobre o Vasco, vou falar sobre a tabela aí, né? Já tinha falado, o Cruzeiro tinha ganhado de 2-1 do Bragantino, resultado bom para o Vasco, né? O Bahia perdeu para o Cuiabá em casa, resultado ruim para o Vasco. O Juventude segurou o Galo, resultado bom para o Vasco, manteve o Galo com 22, o Juventude com 20, se o Vasco amanhã vencer, ele passa o Galo e passa o Bragantino, né? Podendo chegar aí a nono lugar, sendo que o Bragantino vai ter um jogo a menos que ele. O Vasco vai para 17 e o Bragantino e o Galo vão se manter com 16. O Vasco terá um jogo a mais do que esses caras aí, mas vai ter ultrapassado eles na pontuação. E eles que vão ter que vencer, né? Ter um jogo a menos não significa que os caras vão ganhar esse jogo. Então que o Vasco chegue aí a 23, passe Galo, Bragantino, chegue a nono lugar e tentar coisas melhores. Inclusive, domingo, salvo engano é domingo, lá contra o Galo, em Minas, né? Apesar de 16 horas, apesar de ser uma torcida amiga, um clube parceiro do Vasco, né? As torcidas fazem churrasco, inclusive, Galocura, Força Jovem, blá blá blá, né? Mas temos que ganhar, amigos, negócio à parte. Então, com relação à tabela que nos interessa aí, né? Vamos colocar do São Paulo para baixo. São Paulo é sexto com 27, o Furacão 25, Bragantino 22, Galo 22, Vasco 20, aí Juventude 20, com 2 jogos a menos que o Vasco, Inter 19, com 3 jogos a menos que o Vasco, né? Aí vem Criciúma também, com 1 jogo a menos que o Vasco, e aí Vitória, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Inclusive o Vasco jogará amanhã contra o Dragão em Goiás, chegando a 23 aí. A tabela foi boa para o Vasco, né? Inclusive o Criciúma estava ganhando o Corinthians, né? Tem uns que querem o Corinthians afundado ali embaixo. Eu acho que quanto mais times para baixo e não chegarem na pontuação do Vasco, é melhor. Então essa vitória do Corinthians aí, parcial, falta pouquinho para acabar o jogo, né? O Corinthians foi a 15 e segurou aí o Criciúma, né? Manteve o Criciúma com 17, né? Foi bom para o Vasco. Então um começo de rodada aí boa para o Vasco, sendo que o Vasco tem que fazer amanhã o seu papel, né? Ganhar do Dragão. O Dragão tem apenas 11 pontos em 16 jogos. O Vasco tem 20 pontos em 16 jogos. Tem que ganhar a segunda fora, né? A gente não tinha ganhado partida alguma fora, conseguiu ganhar agora no último jogo, e agora tem que partir para ganhar outras, virar aí pelo menos um bom mandante, né? Bom, com relação à tabela, Vasco, blá blá blá, não posso deixar de falar do Rafael Silva, né? Sempre cravei aqui que quem assiste os jogos do Vasco e assiste as coletivas dele, verifica que ele faz, que ele vê o mesmo jogo, que ele muda as peças, que ele fala que mudou, que ele diz que o Vasco atuou da forma que o Vasco atuou. Tem muito técnico aí que ficou no Vasco há pouco tempo atrás, inclusive o senhor Ramon Dias, que parece que via outro jogo, né? Às vezes o Vasco ia mal, muito mal, ele achava que o Vasco estava razoável, achava que o Vasco ia bem quando o Vasco não ia, né? E essas questões todas aí, né? Do sistema defensivo estar mais forte,
impedindo que a defesa sozinha leve mais gols, fique no mano a mano, tenha ultrapassagens, né? Tenha infiltrações, ataques à profundidade nas costas dos laterais. Tudo isso aí é trabalhado. Tem um tempo que ele pegou o time, né? A gente inclusive aí tem o Maicon e Léo, o jogo de amanhã, salvo engano, Maicon e Léo, ou Léo e João Vitor, melhor dizendo, né? Paulo Henrique e Piton. Esses 4 caras aí não podem ficar sozinhos, né? Porque invariavelmente um desses laterais sobe e fica só no 3 atrás. O João Vitor, o Léo e um dos alas. Se subir o direito fica o esquerdo, se subir o esquerdo fica o direito, e na frente tem que ficar o Hugo Moura e tem que ficar o Cocão um pouquinho até mais na frente, né? Eu até falei isso ontem, colocar uma escalação com Cocão e Souza não faz o menor sentido, né? Inclusive, eu critico aqui o Mauro César Pereira várias vezes, mas ontem ele falou uma coisa interessante. O Vasco, ou qualquer time que perde a bola, tem que correr para trás. Isso ele falou lá. Então eu meto a pancada nele quando ele fala um comentário ruim, inclusive pejorativo ao Vasco, mas quando fala uma coisa positiva, eu tenho que verificar a qualidade do seu comentário. E realmente, né? Jogando aí Cocão, Souza, Payet, Coutinho e tal, o Vasco perdeu a bola no terceiro terço, no segundo terço, tem que correr para trás, né? Exatamente isso aí, impedir que os caras não venham em profusão contra os volantes e contra a zaga que ficou lá tirando 1 ou 2 volantes que subiram, né? Às vezes nós temos subidas dos 2 concomitantemente, não é bom, né? No esquema aí de 4 atrás, é bom que um volante só suba, né? Ataque a profundidade totalmente, o outro fique mais ou menos pronto para voltar, inclusive se for necessário, por dentro, né? É o que o Júnior, o Capacete, sempre falava, né? Que o volante, quando aprende a marcar, o lateral, quando aprende a marcar, ao invés de voltar pelo corredor, corta caminho por dentro, né? Ajudando a marcação, né? E se o ataque for pelo lado dele, que um zagueiro cubra e ele volte para o lugar do zagueiro. Isso aí é a regra básica do jogo. E voltando aqui no Rafael Silva, ele viu o jogo, né? Tá vendo a situação aí de melhorar cada vez mais, né? Então, se o Vasco jogar aí no 4-2-1-3, né? Esse 1 aí pode ser o JP? Pode ser o Praxedes? Pode, né? E parece aí que o Adson talvez não venha jogar, que está com dor no adutor, né? Então, estariam colocando aí o Hugo Moura, o Cocão e o Praxedes, mesma escalação do jogo anterior, Praxedes fazendo uma função aí de 8 e 10, né? E o JP aí fazendo pela direita uma situação, podendo inclusive ser um 4-4-2, né? Defendendo, e um 4-3-3 atacando, ou um 4-2-1-3 atacando. Vamos ver, né? O que a gente tem que reclamar aqui é que tem mais condições, mais chances ao Rafael Silva, teve agora um bom aumento de salário, não significa que ele está efetivado, não há notícias nesse sentido, mas o Vasco vem melhorando demais. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações quando os vídeos forem ao ar. Dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.